Quanto mais você faz isso, mais a sua vida perde o sentido. Então é um tema bem importante, claro que ainda é um suspense, mas vocês vão ver que vai realmente fazer toda a diferença pra vocês. Pra quem não tá entendendo, pra quem nunca se sentiu com a vida sem sentido, eu vou explicar pra vocês como é, tá? Na verdade, essa é uma queixa muito comum no consultório, né? E também aqui no direct. Pessoas que estão em um tal nível de sofrimento, de adoecimento, de ansiedade, de estresse, de sobrecarga, que a vida passa a perder o sentido. Como assim perder o sentido? É algo muito interno, tá? É algo muito individual, mas realmente faz com que a pessoa fique com a sensação de estar sem chão, né? Realmente dá uma sensação de perda de sentido, né? Vem uma vontade de desistir, é um sofrimento constante, não há uma explicação tão objetiva para justificar essa sensação. E muitas vezes quem tem essa sensação se sente julgado, tem vergonha de falar sobre isso, não se sente à vontade para comentar com sua irmã, com seu irmão, com seus amigos sobre isso. Porque vocês bem devem saber, o tema saúde mental, ansiedade, estresse, tudo que envolve questões da nossa mente ainda são muito tabu, né, na nossa sociedade. Apesar de o Brasil ser o país mais ansioso do mundo. Sim, eu encontrei esse dado hoje, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas no mundo. E claro, a pandemia potencializou muito essa ansiedade toda. Apesar disso, né? Pouco se fala sobre esses temas, pouco se fala sobre ansiedade, estresse, questões que envolvem a nossa saúde mental. E muitas vezes quem está em sofrimento, quem não está legal, quem está sentindo que a vida está perdendo sentido, não consegue pedir ajuda por ter vergonha de falar sobre isso, por não ter informação sobre isso, por não conhecer um espaço onde se sinta acolhida para falar sobre isso, por achar que a coisa é uma bobagem, uma coisa da cabeça. Ou daqui a pouco, né, outros tabus aí, outros mitos, né? Ah, é falta de Deus, é falta de uma louça para lavar, né? Essas coisas que as pessoas vão trazendo aí no senso comum, que são muito equivocadas e que contribuem muitas vezes para a pessoa se sentir, aquela que está em sofrimento, se sentir ainda pior, né? Ou não pedir ajuda. Como que é a vida de uma pessoa que se sente sem sentido, né? Que sente que sua vida está sem sentido, né? Geralmente é uma pessoa que se sente... se você ainda não sente esse extremo, né? Digamos que sentir que a vida perdeu o sentido seria um extremo, um limite, né? Mas a pessoa começa com os sinais que eu vou te dar aqui, tá? E talvez tu te identifique, se tu te identificar, fique muito atenta e preste muita atenção para já ir aplicando aí no teu dia a dia algumas mudanças para te evitar que você chegue num extremo de fazer com que a vida perca o sentido, tá bom? Então vamos lá. Geralmente, né, quais são as pessoas que acabam perdendo, tendo essa sensação de perda de sentido da vida, né? São pessoas que se sentem ansiosas constantemente. Então, como é a vida de uma pessoa ansiosa, né? Geralmente os sinais da ansiedade são coração sempre, né, parecendo que vai sair pela boca, o peito chega a doer, um nó na garganta. Ansiedade tem a ver com o medo do futuro, né, prever o futuro, não prever de maneira mística, não é isso que eu quero dizer, mas uma preocupação com o futuro. Então a pessoa ansiosa, ela tem o pensamento muito acelerado, ela vive constantemente já pensando no que vai acontecer depois. Então, uma pessoa ansiosa, ela tá fazendo a sua atividade de trabalho, uma atividade X das 8 da manhã, mas ela já tá pensando o que ela tem que fazer às 11, o que ela vai almoçar, o que ela vai fazer de janta, o que vai ser amanhã. Então, ela já tá com o pensamento acelerado lá na frente e muitas vezes não consegue se concentrar no que está fazendo aqui e agora, porque já está com o pensamento lá na frente. Esses sinais de ansiedade podem ser aí um primeiro passo, um primeiro sinal, né, de que a vida, daqui a pouco, se continuar essa situação aumentando, se agravando, a vida pode perder o sentido, né? Além disso, né, a pessoa, que lá adiante, talvez sua vida vai perder o sentido, como é que isso tudo começa, né? Então a pessoa se sente ansiosa, a pessoa está sobrecarregada. Pessoas que estão sobrecarregadas de trabalho, e trabalho aqui, não estou dizendo só o trabalho quando você está na frente do seu cliente, do seu paciente.
Eu tô falando do trabalho, tudo que envolve trabalho. Desde o seu trabalho profissional, quanto o seu trabalho doméstico em casa, o seu trabalho com seus filhos, o seu trabalho se você faz faculdade, porque o estudo pode ser sim considerado uma forma de trabalho, já que você envolve todo um tempo, tem toda uma dedicação em prol dele. O trabalho que você leva para casa, né? Por exemplo, né? Imagina quem é autônoma e trabalha com redes sociais e divulga seu trabalho no Instagram. Né? Pode parecer que não, mas o Instagram é parte sim do trabalho, né? E resolver fazer posts em casa, organizar conteúdos, responder directs são sim também funções do seu trabalho, apesar de você já não estar mais na sua clínica, não estar mais no seu espaço, na sua loja, né? Então, tudo isso, né, faz com que você se sinta sobrecarregada. Talvez você não perceba que você está sobrecarregada, porque você já é acostumada, já está na correria do dia a dia, enfim, né? Mas tudo isso acaba afetando a sua saúde mental, né? Em função de que você não ter tempo para parar, né? Para fazer isso, né? Isso que eu vou dizer para vocês agora em seguida. Você não ter tempo para fazer isso faz com que a vida perca o sentido. Porque você pensa que você vai fazer isso a longo prazo, todas as semanas, por meses, né? Daqui a pouco você faz isso por anos, não tem tempo há anos para cuidar de ti, né? Então, procrastinar, e aí já pega esse dado, essa informação, tá? Procrastinar o teu cuidado com a tua saúde, deixar para depois, faz com que você se sinta culpada, inclusive, alguém mencionou a culpa aqui, a Cíntia mencionou a culpa, mas procrastinar o cuidado com a tua saúde, deixar para depois, né, porque você tem muitas coisas para fazer, porque você está sobrecarregada, porque hoje tem que cuidar dos filhos, hoje tem que dar prioridade para o trabalho. Então, procrastinar o seu cuidado, o cuidado da sua saúde, da sua alimentação, do seu momento de lazer, tudo isso faz com que a sua vida perca o sentido, né? Faz sentido o que eu tô dizendo? A longo prazo, você não cuidar de si, você não se priorizar, você não priorizar os seus desejos, as suas vontades, você não se respeitar, você não olhar para si, vai fazer com que a vida perca o sentido. Por quê? Porque você vai começar a viver como um robô, né? Você vai começar a se acostumar com o que está ruim. Você vai começar a pensar, mas a vida é assim mesmo, né? Tem que trabalhar muito. Eu vivi uma vida sempre ansiosa, né? É assim, eu tenho que me acostumar porque a minha mãe já era muito ansiosa, porque o meu pai era muito ansioso, porque meus irmãos são muito ansiosos, então não tenho o que fazer comigo. Bom, calma lá, não é que não tem o que fazer com você, mas quanto mais você se abraçar em desculpas, quanto mais você se abraçar em autossabotagens aí, porque quando você começa a encontrar desculpas para não cuidar de ti, você está se autossabotando, né? Mas você entra em um buraco, digamos assim, e caminha para mais perto da vida, da sensação de que a vida vai perder o sentido. Quanto mais você faz isso, então, de procrastinar o cuidado com a tua saúde, maior a chance de você aumentar o problema, tá? Não digo aumentar o problema, não veja de uma maneira negativa, mas é de uma maneira negativa, enfim. Mas no sentido assim, quanto mais você não fala sobre o que você está sentindo, quanto mais você não entende sobre o que é ansiedade, como é que funciona, como é que eu previno, como é que eu trato, quanto mais tempo você fica sofrendo calada, sozinha, sem buscar ajuda, maior é a chance de você desenvolver um risco, inclusive de uma depressão, né? Lembrando que a ansiedade muitas vezes é um primeiro passo para a depressão, né? E a depressão, um primeiro passo para o risco de suicídio. Mas, como eu havia comentado com vocês, né? Esses temas ainda são muito tabus, né? E hoje eu vejo como um papel muito importante meu estar aqui e você, e algo muito interessante, você estar aqui assistindo uma psicóloga falar sobre saúde mental, sobre ansiedade, estresse, sobre sobrecarga de trabalho, sobre o quanto não tirar tempo para cuidar de ti pode estar afetando a tua saúde. E não só afetando a tua saúde mental, né? Porque lembrem que corpo e mente andam juntos, né? Então, quando você não está bem emocionalmente, quando você está ansiosa, estressada, irritada,
Que mais? Pensamento acelerado, você não consegue se concentrar, você não consegue produzir no teu trabalho como gostaria, você começa a ficar estressado, então você já desconta no seu filho, quando você não está bem, já desconta no seu marido. Quais mais consequências nós temos? Você já não tem ânimo para iniciar um projeto, você já não consegue concluir uma tarefa que você gostaria no seu trabalho, né? Quando tudo isso começa a acontecer e você começa a sentir aí os prejuízos no teu dia a dia, ainda podem surgir os problemas no corpo, né? Porque tudo que a gente não fala, o nosso corpo fala por nós. Então, quando nós não estamos bem, quando nós estamos ansiosas, nervosas, estressadas, com muitas atividades, o que acontece? O nosso corpo começa a nos adoecer, a tentar nos obrigar a parar, né? A nos mandar sinais, né? O nosso corpo manda sinais o tempo todo. Não sei se tu consegue observar aí no teu. Provavelmente sim, mas olha só alguns sinais. Eu quero que tu até me mande aqui, por favor, nos comentários, quais sinais o teu corpo te manda quando você não está bem. Por exemplo, dores de cabeça, dores no estômago, problemas na pele, espinhas, até as espinhas podem ser um sinal de que a tua mente não está bem e é o teu corpo te pedindo socorro, te dizendo, para, olha pra cá, atenção, nós não estamos bem, nós precisamos de tempo pra parar e olhar pra nossa saúde, a gente precisa, o teu corpo te dizendo, né? Eu preciso que tu pare tua rotina corrida, eu preciso que tu olhe para o que tá acontecendo, eu preciso que tu olhe para os teus pensamentos. Herpes é um outro exemplo também, né? Quando você está, observa aí na tua semana, né? Quando você está em picos aí de ansiedade, está nervosa porque tem que bater uma meta no trabalho, tá nervosa porque tá muito estressada, brigou com a colega, brigou com o chefe, brigou com o fornecedor, daqui a pouco, estoura um herpes, né? Ou daqui a pouco, o que mais que pode acontecer? Pressão sobe, pressão alta, né? Porque a ansiedade faz com que a tua pressão arterial se altere, né? Então, inclusive, vai forçar mais o teu coração. Então, veja quantos prejuízos você tem, né? Além de, claro, né? Se seguir dessa maneira, fazer com que a vida perca o sentido, né? A sensação de que a vida perdeu o sentido. E aí é péssima essa sensação. É péssima e, claro, sempre dá pra reverter, mas é um tratamento diferente, né? É um pouco mais profunda a coisa. Mas, tu imagina, né? Todo essa série de coisas que eu venho citando para vocês a longo prazo, né? Imagina tamanho sofrimento, né? Então, não vamos deixar chegar nesse momento, né? Vamos olhar para isso e mudar isso. E eu tô aqui para te ajudar a mudar essa situação, a viver um pouco melhor. Eu tô aqui para te mostrar como ter uma boa noite de sono, como chegar em casa e conseguir se desligar do trabalho, né? Conseguir lidar com o teu estresse de maneira que você não desconte na sua família, né? Que você tanto ama o seu estresse lá do trabalho. Mas claro, né, gente? Não adianta você assistir o que eu estou falando aqui, assistir nossa aula e ficar encontrando desculpas, né? E ficar se auto-sabotando para não sair dessa situação, né? Inclusive, né, acho que é legal, né, de falar sobre isso, né, que é a questão da autossabotagem, né, quantas vezes nós inventamos desculpas para nós mesmas sobre coisas que nós não estamos dispostas a fazer, tá? Por exemplo, tudo que nos faz sair da nossa zona de conforto é difícil de dar o primeiro passo. Né? Então, trocar de emprego é difícil, começar um emprego, um trabalho, uma carreira é difícil, apresentar um trabalho, falar em público, fazer uma live é difícil, mas tudo isso talvez seja importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Agora pensa quando a gente puxa para a parte da saúde, né? Iniciar uma atividade física é difícil. Iniciar uma psicoterapia é difícil. Iniciar o processo de dizer não quando você não quer algo, mas a psicóloga falou que é importante dizer não quando você não quer. Iniciar esse processo é sair da zona de conforto. E nunca é tão legal sair da zona de conforto. Então, o que a gente faz? A nossa mente, aquela parte do nosso inconsciente que busca por prazer o tempo todo, o que faz? Nos ajuda a encontrar desculpas para não colocar em prática aquilo que a psicóloga está dizendo que vai te fazer bem. Muitas vezes, presta atenção porque isso é importante, tá? Muitas vezes nós nos queixamos, o Freud já dizia isso,
Qual a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? Ou seja, pensa comigo, qual a tua responsabilidade nesse mal-estar todo que você tem hoje e que você tanto se queixa? Então, quais os benefícios de parar de procrastinar o cuidado com a tua saúde? Parar de achar desculpas para não cuidar da tua saúde. Quais os benefícios disso, tá? No momento em que você começa a parar e olhar para sua saúde de fato, para o seu bem-estar ou para o mal-estar que você está vivendo aí na tua rotina, no teu dia a dia, na tua semana, no teu trabalho, né? O que tá passando aí dentro da tua cabecinha? O que acontece quando você para de procrastinar, de inventar desculpa e começa a cuidar mais de ti? A tua vida começa a ter mais sentido, você começa a aproveitar mais os momentos que parecem simples, né? Você começa a ter mais qualidade de vida, então você para de ter dores de cabeça, ou dores no estômago, ou dores que vivem te fazendo buscar tomar remédios, ou a tua pressão arterial que vive alterada. O que mais que tem aí de benefícios quando tu começa a cuidar mais da tua saúde? Você tem, né, uma perspectiva de vida muito maior, muito mais longa, já que você vai poder, então, se manter mais saudável, manter sua mente e seu corpo mais saudável. Você cuidando da tua saúde, você vai ficar menos estressada, menos ansiosa. Então, quer dizer que vai ser menos irritada, vai brigar menos com seus familiares, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Vai produzir mais o seu trabalho, porque uma mente saudável, ela produz muito mais, ela tem mais ideias, ela é mais criativa, ela tem mais prazer e satisfação em fazer suas atividades. Você vai ter uma rotina mais saudável, mais leve, né? Você vai se tornar, inclusive, uma pessoa mais agradável, né? Você vai ter mais disposição, você vai ter menos cansaço, você vai ter um sono mais tranquilo. Qual seria o teu desejo hoje, né? Diante dessa lista de coisas que eu venho falando, qual seria, assim, um grande benefício que você gostaria muito de alcançar? Né? Se você passasse a cuidar mais da sua saúde, conseguisse se priorizar, qual seria, assim, um grande desejo que você teria? Me manda aqui que eu quero saber qual seria o teu maior desejo, assim, eu ia ser muito, que você me diria assim, eu ia ser muito feliz, Psico, se eu conseguisse o quê? Se tu conseguisse dormir melhor, se tu conseguisse comer melhor, se tu conseguisse te relacionar melhor no teu trabalho, se tu conseguisse produzir mais, qual seria o teu desejo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Eu quero conhecer um pouquinho mais de quem tá aí do outro lado me assistindo. A Michelle falou, eu ia ficar mais feliz de emagrecer, ia ficar feliz se emagrecesse. Sim, e você sabe que a ansiedade é uma das grandes causas, né, do sobrepeso, da obesidade hoje. Por quê? Porque muitas pessoas descontam na comida a ansiedade, a insatisfação com o trabalho, o estresse, a irritação. Porque o que acontece? A comida, ela é uma fonte de prazer imediato, né? Então, se você está com mal-estar, tá irritada, tá ansiosa, tá nervosa, acaba que comer, sem querer o seu cérebro se engana, pensando que comer vai me dar um alívio, vai me trazer um conforto, né? Muitas pessoas buscam conforto na comida. Então, no momento em que você começa a tratar a ansiedade, o estresse, a origem disso tudo, você vai sim automaticamente começar a controlar melhor a sua alimentação, né? Porque você vai buscar outras fontes de prazer que não somente a alimentação, que é o que tá te fazendo daqui a pouco ganhar peso. Tenho crises fortes de ansiedade, queria me libertar disso. Laís, lembrando que crises fortes de ansiedade a longo prazo, ter mais que uma, gera uma sensação de extrema perda de controle, de sufocamento, coração vive acelerado, pensamento acelerado, medo de ter outra crise, e tudo isso faz com que você fique uma pilha, né? Uma pilha. Você fique nervosa e daqui a pouco, inclusive, que você desconte em quem você mais ama todo esse mal-estar, né? Então, a ansiedade hoje, né? Eu até estava comentando, não sei se você estava aqui no início do encontro, mas hoje o Brasil é o país com maior índice de ansiedade no mundo. E a pandemia potencializou muito isso. Por quê? Porque durante a pandemia nós precisamos nos isolar.
nós precisamos nos isolar socialmente, nós precisamos evitar o contato com outras pessoas. A gente precisou, claro que foi em função da nossa saúde física, em função para nos proteger do Covid, com certeza. Mas a questão é que emocionalmente isso nos trouxe sérios prejuízos, né? Então, para muitas pessoas, retomar a rotina pode ser muito desafiador. As maneiras de trabalhar, a forma de trabalho mudou, né? E isso contribui, essa nova maneira de trabalhar, né? Contribui, inclusive, para a sobrecarga de atividades que muitas pessoas enfrentam, e principalmente nós mulheres, né? Que temos uma grande responsabilidade na casa também, pensando questões domésticas. A gente pensa que não, mas isso ocupa o nosso tempo. Isso contribui para uma sobrecarga de trabalho. Isso contribui para a mulher ter menos momentos de lazer. Contribui para a mulher ter menos momentos de autocuidado se comparado com o homem, né? Então, por isso, a gente precisa olhar para isso de uma outra maneira e, mais uma vez, como eu disse aqui no início dessa live, quanto mais você vive sobrecarregada, ansiosa, estressada, quanto mais você procrastina priorizar a tua saúde, priorizar investir em você, investir na tua saúde mental, investir, estou dizendo financeiramente, estou dizendo emocionalmente também, porque para você ficar bem você vai precisar fazer uma série de coisas para tratar esse mal-estar que você vive hoje, né? E quanto mais você então procrastina o cuidado com a sua própria saúde, mais a vida vai perdendo sentido, mais você vai se sentindo mal, mais você vai produzindo menos, vai se sentindo ansiosa, vai descontando na comida, mais você vai brigando com seus familiares, daqui a pouco colocando em risco seu relacionamento, né? E tudo isso, né, essa ansiedade toda, esse estresse todo acabou se intensificando depois da pandemia, né? Por exemplo, ó, a Michelle comentando, né? Eu era outra antes da pandemia, é uma loucura, mas está difícil. Engordei e adoeci na pandemia, está difícil de recomeçar. Michelle, quero que tu te sinta muito abraçada, tá? E quero te dizer que você não é a única pessoa que está com dificuldade de recomeçar após a pandemia. A pandemia, ela veio e mexeu muito com as nossas vidas, com o nosso trabalho, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física. E não tô falando, né, mais uma vez, como eu te disse, você não é a única, né? Eu vejo todos os dias no consultório pessoas adoecidas, ansiosas, estressadas, no limite, em função de prejuízos da pandemia. Pode parecer que a pandemia já passou, mas nós ainda estamos vivendo, né, muitos prejuízos que a pandemia nos trouxe, né? Então a nossa saúde emocional, ela leva um tempo a mais para sofrer os impactos de uma pandemia, né? Por exemplo, a saúde física, talvez hoje nós já temos vacina, nós já estamos bem mais preparados para retomar a convivência social, né? A pandemia, a vacina já nos permite, né, ter esse contato, né? Nós estamos protegidos fisicamente, mas emocionalmente a situação é diferente, né? Nós não temos uma vacina para prevenir a ansiedade, para prevenir o estresse, para prevenir a depressão, não temos, né? A gente tem que buscar ferramentas e estratégias para lidar, nos fortalecer e conseguir retomar a vida após pandemia, né? E não é à toa que eu tô aqui, né? Justamente para poder compartilhar o meu conhecimento que antes ficava somente no consultório, frente a frente com a paciente que estava aqui na minha frente, mas, né, eu achei que seria até egoísmo da minha parte ficar só entre eu e o paciente, então eu estou trazendo para cá, quero poder de fato me aproximar de vocês cada vez mais e poder ajudar vocês a terem uma vida com mais sentido, com menos ansiedade, com menos sobrecarga de trabalho, com menos estresse, com mais qualidade de vida, porque você merece. Michelle, chorando aqui, tuas lives têm me ajudado muito. Michelle, tu merece. Cada uma que tá aqui me assistindo merece esse cuidado. Merece um espaço onde possa falar sobre suas dores, que possa falar sobre suas angústias, sobre seus pensamentos, sobre tudo que passa aí dentro da cabecinha de vocês, mas que em outros lugares a gente não tem muito espaço para falar, né? Eu sei, as pessoas, é um tabu ainda a questão do adoecimento mental, do sofrimento, da ansiedade, as pessoas não entendem, as pessoas pensam que é frescura, as pessoas pensam que é falta de Deus, as pessoas pensam que é falta de trabalhar, de lavar uma louça, mas não é bem assim, eu sei que não é.
Eu sei que não é. Eu acompanho todos os dias mulheres, homens também, né? Pessoas que estão enfrentando lutas todos os dias, né? E não podem compartilhar com alguém por medo do julgamento. Não só medo, né? Na verdade é um medo real. As pessoas julgam realmente, as pessoas falam, as pessoas comentam, né? Como se fosse culpa da pessoa, como se fosse escolha da pessoa ter ansiedade, crise de ansiedade. Como se fosse preguiça da pessoa quando ela não tá bem, não consegue trabalhar, né? E eu acho que a gente tem que falar sobre isso com mais humanidade, sabe? Com mais acolhimento. E não é à toa que eu escolhi ser psicóloga, né? Eu já vivi vários momentos de bastante sofrimento, de bastante vulnerabilidade, né? E aonde eu pude ser ouvida, né? Ouvida por profissionais da psicologia, pude ter a oportunidade de acompanhamento, e eu sei que isso foi fundamental para eu me tornar alguém mais forte, para eu poder tratar, para eu poder me sentir acolhida, apesar de muitas vezes a minha família não entender, os meus amigos não entenderem tudo que eu estava passando. Então não é à toa que eu tô aqui pra te ajudar, né? Não é à toa que eu tô aqui pra poder te ajudar a lidar com a tua ansiedade, com o teu estresse e com o quanto tudo isso que você sente aí dentro de ti, do teu coração, quero te ajudar a poder lidar com tudo isso, porque eu sei que tudo isso atrapalha a tua vida, atrapalha a tua semana, atrapalha a tua rotina, né? Então, eu entendo o que tu tá passando. Agora, deixa eu contar pra vocês, tá? 3 dicas práticas. No final a gente sempre tem que trazer dicas práticas para vocês aplicarem aí o que eu estou ensinando, para vocês verem a vida de vocês sendo transformada, para você conseguir se priorizar, cuidar da tua saúde mental, cuidar mais de ti. Quando eu tô dizendo cuidar, eu tô dizendo evitar o estresse, evitar a ansiedade, evitar com que a vida perca o sentido. Você vai precisar priorizar a tua saúde. Parar de inventar desculpas, parar de encontrar motivos para não priorizar a tua saúde. Você precisa priorizar a tua saúde. Você precisa, daqui a pouco, abrir mão de algumas coisas para ter tempo para cuidar da tua saúde. Para ter tempo para olhar para os teus pensamentos, para organizar a casa, a bagunça, os pensamentos que estão aí no teu interior. Você vai precisar também aprender a dizer não. Se você vive sobrecarregada, lembrando que a sobrecarga de trabalho não necessariamente é um trabalho quando tu está na frente de um cliente, na frente de um paciente. Não é só quando tu está cumprindo hora no teu serviço, não é só isso, tá? A sobrecarga de trabalho ela vem por causa do teu serviço, mas também por causa das tuas atividades de casa, por causa dos cuidados com teu filho, por causa de atividades, daqui a pouco, responsabilidades que tu pega de dar conta de coisas dos teus pais, dos teus irmãos, os cuidados com a casa, né? Cuidados da questões domésticas também vão somar aí para uma sobrecarga de trabalho. O teu estudo, caso você faça faculdade, você estude, isso também contribui para uma sobrecarga de trabalho. Então, trabalho é tudo aquilo que você se envolve, que você coloca energia, que você ocupa o seu tempo, tá bem? Para produzir algo. Então, você vai ter que aprender a dizer não para coisas que estão te sobrecarregando. Então, você vai ter que aprender a dizer não para coisas que estão te sobrecarregando. Por exemplo, você vai ter que aprender a dizer não vou poder resolver isso para ti porque dessa vez não vai dar. Sei lá, não vou poder ir lá no banco para ti porque tenho outro compromisso. Não vou poder fazer esse projeto para ti desta vez porque estou com muitas coisas. Você vai ter que aprender a dizer não. Você pode até dizer assim, eu até gostaria, quando a pessoa te pedir um favor, né? Eu até gostaria de fazer, mas não vou conseguir. Não vou poder. Não tenha vergonha de dizer não. Não é errado dizer não. Dizer não é uma maneira de você se priorizar. É uma maneira de você priorizar o seu autocuidado. É uma maneira de você priorizar a sua saúde. É uma maneira de você dizer não para sua ansiedade, para sua sobrecarga, para o seu estresse. Porque muitas vezes eu tenho certeza que você fica ansiosa, que você fica estressada, irritada, no limite, porque você tem muita coisa para fazer. Talvez até mais coisas do que você daria conta humana, que seria humanamente possível fazer.
tá? Então, um dos pontos para você se sentir melhor, né, e se sentir menos sobrecarregada é aprender a dizer não, aprender a dar limites para as pessoas sem se sentir mal com isso, tá? E a terceira dica, então, né, pra ti parar de procrastinar o cuidado com a tua saúde, né, a terceira dica pra ti realmente, né, começar a cuidar mais de ti, da tua ansiedade, do teu bem-estar ou do mal-estar aí, é você lembrar que só depende de ti, só depende das tuas escolhas, só depende das tuas decisões. E você é adulta, né? Você sabe que se você vier toda segunda e toda quarta, a gente tem live aqui. Se você estiver comprometida, você vai vir, você vai se organizar, você não vai encontrar desculpa, você vai se comprometer, né? Então você precisa saber, né, que tem que ser uma prioridade, você tem que colocar na sua agenda. Se você não priorizar a tua saúde e daqui a pouco, sei lá, gastar com outras coisas, gastar com roupa, gastar com comida, ficar pedindo fast food, se você não priorizar a sua saúde, você vai encontrar outras coisas no meio do caminho que vão te distrair e que vão fazer com que você continue se sentindo ruim, né? Se você não priorizar o seu aprender a dizer não, você vai continuar se incomodando com coisas que você sabe que te incomodam e que sabe que te prejudicam, mas se você não estabelecer limites, se você não se priorizar, se você não pegar responsabilidade para ti de assumir o controle da situação, você vai continuar sofrendo por isso.